Quando nós falamos em prosperidade, muita gente logo pensa no dinheiro. Essa palavra sempre remete a ganhos financeiros. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre prosperidade e falando também do dinheiro, tá? Não vamos ser hipócritas aqui. Todo mundo quer e gosta de ganhar dinheiro, todo mundo quer ter as coisas que deseja, poder comprar tudo aquilo que gosta, né? Poder dar um conforto, né? Dar uma alegria para sua família. Então a gente não pode dizer que a prosperidade, né, da bufunfa, do dinheiro, também não é boa. Mas eu quero falar da prosperidade de uma forma geral, porque para que você tenha a prosperidade financeira ou para que você desfrute da prosperidade financeira, você precisa ter prosperidade em outras áreas da sua vida que talvez você não esteja sequer prestando atenção. Eu sou a Vivian, eu sou terapeuta holística, energética, espiritual. Eu trabalho ajudando as pessoas a transformar as suas vidas, tanto ajudando as pessoas diretamente com a nossa terapia, que é o Reset Quântico, uma terapia desenvolvida por mim, e a Reparação Essencial, que é uma terapia desenvolvida pela minha sócia. E também nós ajudamos outros terapeutas a conseguirem ascensão nesse mercado, a conseguirem viver realmente da terapia holística, o que é uma coisa que fica muito difícil para muitos dos que tentam. A gente vê o tempo todo as pessoas fazendo cursos, um monte de gente que eu conheço tem vários diplomas dessas terapias holísticas, mas muitas vezes não consegue viver disso. Às vezes usa só para si mesmo, para sua família, para seus amigos, acaba às vezes nem cobrando nada de ninguém e acaba tendo que fazer uma outra atividade para poder se sustentar, mas gostaria de viver da terapia holística. E eu sou uma pessoa que vive hoje da terapia holística, né? Tenho muita prosperidade nessa área, mas nem sempre foi assim. E para falar a verdade, eu nunca tive a intenção de trabalhar com terapia holística. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu tenho certeza que vai inspirar você a começar a viver os seus sonhos. Quando eu era mais jovem, lá na minha adolescência, eu ia prestar vestibular e eu tinha muita vontade de fazer psicologia, porque toda pessoa que não se conhece muito bem, que não está se entendendo muito bem, quer fazer psicologia porque às vezes é uma forma da gente se entender, né? Da gente tentar, através do entendimento de nós mesmos, entender o que se passa no mundo. E eu queria muito fazer, mas acabei não podendo fazer, né? Por questões financeiras. A minha família não teve condições de pagar essa faculdade. Acabei fazendo uma outra faculdade, um curso de 2 anos, e esse sonho ficou para depois, né? Ou melhor, ele simplesmente deixou de existir. E eu fui, né, caminhando na minha vida, com muita dificuldade sempre. Todos os lugares que eu trabalhava, eu sempre trabalhava muito bem. Eu conseguia realmente revolucionar aqueles lugares onde eu trabalhava. Eu chegava lá e conseguia criar métodos, mudar a forma de fazer as coisas, otimizar, melhorar muito todos os lugares que eu trabalhava, só que eu não era reconhecida financeiramente. Ou mesmo chegava um ponto que eu ficava insatisfeita, porque parecia que todo dia era a mesma coisa e parecia que tinha alguma coisa ainda faltando. E com isso eu fiquei mudando de trabalho por muito tempo e acabei ficando bem depressiva, acabei não me sentindo uma pessoa feliz. E acabei passando por coisas muito complicadas, como fui usuária de drogas, por exemplo. E isso tudo por causa da minha insatisfação. Isso tudo porque eu não estava vivendo o meu propósito. Porque parecia que eu estava buscando algo mais e esse algo mais parecia que nem existia. E eu tentei em todas as áreas possíveis, tudo que me ofereciam eu pegava, eu aceitava e eu tentava, porque eu estava realmente em busca dessa missão. E chegou um ponto em que nada mais fazia sentido, eu não queria mais trabalhar para outras pessoas,
justamente porque eu muitas vezes queria melhorar, eu queria fazer as coisas diferentes e tinham aqueles padrões de trabalho e eu não podia mudar nada, eu não podia transformar os lugares porque não era eu que mandava, né? Eu era simplesmente uma empregada. E eu percebia que muitas das coisas que aconteciam nesses lugares, elas não tinham nenhuma lógica, né? Não seguiam nada que me deixasse feliz de estar fazendo e que me fizesse sentir tendo valor dentro dessa sociedade, fazendo alguma coisa de realmente bom. Então eu decidi que não trabalharia mais para ninguém e comecei a trabalhar como autônoma. Eu vendia coisas na rua, eu sempre dava um jeito, fui trabalhar com a minha irmã que fazia bolo e eu ajudava ela, mas ainda faltava alguma coisa. Até que uma hora a minha mediunidade começou a realmente explodir e eu não sabia o que fazer com isso. E eu trabalhava de Uber na época, eu dirigia, né, o carro no aplicativo e levava as pessoas para lá e para cá. Só que como eu estava com a minha mediunidade explodindo, eu comecei a sentir interferências das pessoas que eu carregava. E eu trabalhava sempre de madrugada. Eu trabalhava altas horas da madrugada, mais nos fins de semana, então eu levava muita gente para balada, para festa, entrava e saía gente que tinha bebido e pessoas que tinham, né, usado drogas, inclusive. Então aquilo tudo começou a interferir muito na minha vida e chegou num ponto que eu não conseguia mais trabalhar. E quando ia trabalhar ficava muito mal e depois ficava precisando de ajuda energética, espiritual para conseguir seguir em frente. E depois chegou um ponto em que o meu carro quebrou e eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais atividade nenhuma, o meu carro começou a vencer as parcelas, eu não conseguia pagar e ele ainda quebrado, eu não tinha dinheiro para consertar. E naquele momento eu fui em um portal energético lá na cidade de Limeira e sentei lá, fui lá para receber um reiki solidário e chegando naquele lugar eu vi um cartazinho bem pequenininho, né, colado no vidro e eu fui lá e cheguei perto para ver o que era. E era um curso de apometria básica e eu não sabia nem o que era isso. Eu estava muito crua nessa área mesmo. E eu fui no balcão e perguntei para a moça, né, como era esse curso e quanto custava para fazer. Então, ela me disse que custava um valor, agora eu não vou me lembrar exatamente o valor, mas na hora, assim, né, me deu um nó na garganta porque eu não tinha aquele dinheiro, eu estava ali para receber um atendimento gratuito porque eu realmente estava numa situação, assim, completamente falida. E então, eu fui embora e chegando em casa, eu sentei e fiquei pensando no que eu ia fazer, porque eu sentia que eu tinha que fazer aquele curso. E aí eu peguei e mandei mensagem para algumas pessoas que eu conhecia, dizendo que eu queria fazer o curso e tal, e tentando conseguir esse dinheiro emprestado, até que eu falei com uma parente minha e ela disse que precisava que digitasse algumas coisas no computador para ela e que se eu fizesse aquele serviço ela trocaria comigo e pagaria o curso. Então eu fui e fiz esse curso de apometria. E a partir daí, eu ainda não era terapeuta holística, eu ainda não sabia que eu ia ser terapeuta holística, mas eu queria entender melhor, né, aquele meio e por isso eu fui fazer o curso. Só que depois disso, eu comecei a me conectar de uma forma muito especial com a espiritualidade, né, com as conexões que eu recebi ali através do curso e também com outras conexões que eu vim a ter, né, devido à minha mediunidade, devido à minha facilidade de canalizar, de receber mensagens, né, de ouvir realmente o plano espiritual, né, de ouvir conselhos e me guiar por isso. Então eu comecei a aplicar algumas coisas que eu ia intuindo, que iam vindo na minha cabeça como coisas que eu poderia fazer para conseguir me virar sozinha. Então eu comecei a contar para as pessoas que eu tinha feito um curso, contar a minha história, a minha trajetória. Isso aqui é um resumo, tá? Porque tem muito mais, né, história dentro disso tudo que eu passei. Então,
eu comecei a contar a minha história para as pessoas e comentei que eu tinha feito esse curso de apometria. E as pessoas começaram a me perguntar se eu atendia, e eu comecei a pensar, será que eu atendo? Será que eu devo fazer isso? E eu realmente não sabia, eu tinha muita insegurança porque eu não entendia quase nada da espiritualidade, mas ao mesmo tempo eu tinha sentido aquilo no meu coração, eu tinha sentido que aquela podia ser uma saída. E eu estava sem trabalhar, não tinha nem dinheiro para comprar comida, nem para dar ração para o meu cachorro. Eu estava vivendo na casa da mãe de um amigo meu, de favor, né, que era uma casa que estava fechada, ele arrumou lá para eu conseguir ficar. Eu não tinha internet, eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha nada. E para pegar a internet eu pegava do vizinho, tinha que ficar num lugar ali, paradinha para poder conseguir pegar a internet. Mas como eu tinha o curso de apometria, eu falei, bom, eu não tenho mais alternativa. E é essa parte que eu gostaria que você prestasse atenção, porque muitas vezes você pode estar tendo oportunidades, só que você, como tem outras alternativas, você acaba não agarrando aquelas oportunidades. E aí chega um momento que você acaba perdendo todas as oportunidades, ficando como eu fiquei, numa situação onde eu não tinha mais saída. Eu não fui trabalhar como terapeuta holística porque eu fiz uma transição. Eu fui trabalhar como terapeuta holística porque eu perdi tudo. Porque eu fiquei realmente sem ter como trabalhar, sem o meu carro, com o carro correndo risco de ser apreendido, inclusive quebrado. E a minha atividade era Uber, e como eu ia trabalhar sem carro, eu estava com o nome sujo, não tinha nem como eu alugar um carro ou dar um outro jeito, né, de parcelar ali para consertar o carro. Eu estava numa situação realmente de falência completa. E muitas vezes as pessoas acabam chegando nesse ponto porque elas não estão vivendo a missão delas. E o universo ele vai trabalhando para que a gente se encaminhe para aquele caminho que a gente precisa seguir. E todo mundo que recebe esse chamado para terapia holística, pode ser o seu caso, a gente não está fazendo um curso à toa, a gente está recebendo realmente um chamado, e muitas vezes a gente está sendo empurrado para fazer aquilo, só que a gente fica estagnado, a gente não consegue sair do lugar, a gente não sabe quais os primeiros passos, o que a gente pode fazer para iniciar. E eu acabei nesse interim, né, nessa situação que eu estava, eu acabei sendo obrigada a fazer alguma coisa. E como eu tinha esse negócio da criatividade, eu sempre fui boa de alterar as coisas, de fazer modificações e de mudar os processos, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para poder aplicar isso naquela atividade que eu ainda não entendia muita coisa. E muito rapidamente eu fui criando um método, e através desse método eu consegui, já no primeiro mês, atender mais de 30 pessoas. E era muito, porque a minha terapia, ela sempre foi bastante longa e complexa. Eu não conseguia fazer várias sessões num dia, como às vezes uma pessoa que vai aplicar um reiki ou fazer uma sessão de Theta Healing consegue atender lá 3, 4, 5, 10 pessoas num dia. E no caso da minha terapia, que hoje se chama Reset Quântico, né, que hoje está muito mais evoluído, é uma terapia que tem um caminho longo para se percorrer, né? Então eu levo, às vezes, só durante a sessão que a gente faz durante a madrugada, a gente leva 6, 7, 8 horas para realizar. E fora isso, a gente tem a entrevista que faz com a pessoa, né? Aquela anamnese, a gente tem que analisar tudo aquilo que a pessoa está precisando para poder realizar. Então eu conseguia fazer aí uma, no máximo 2 sessões por dia. Só que, mesmo assim, eu consegui ir crescendo gradativamente através de técnicas que eu fui criando no decorrer do tempo. E a partir do momento que eu comecei a viver esse propósito, as coisas na minha vida foram se resolvendo. Inclusive, eu falei que meu carro estava quebrado e aconteceu de um amigo consertar o carro para mim. Não paguei nada. E depois surgiu uma cliente antiga que me pediu para fazer uma viagem com um valor alto também, e
eu consegui mais um dinheiro. Depois eu ainda consegui quitar as parcelas que estavam atrasadas no meu carro, renovar o documento do meu carro que estava para vencer. Isso tudo foi coisa que foi surgindo na minha vida. E a prosperidade, ela é isso. Ela não é somente que surgiram coisas financeiras. Não, mas quando você começa a viver o seu propósito, a prosperidade ela começa a vir de todos os lados. Então eu tinha um relacionamento, por exemplo, muito difícil com a minha família e esse relacionamento foi melhorando. E hoje os meus relacionamentos familiares estão curados, né? Claro que muitas vezes a gente acaba se afastando de algumas pessoas porque realmente não dá certo, só que isso não te fere mais. Isso é prosperidade. Você ter saúde é prosperidade. Você ter paz de espírito é prosperidade. Você fazer aquilo que você ama como profissão é prosperidade. Você ter dinheiro para você realizar tudo o que você quiser, inclusive para você poder ajudar outras pessoas através da sua capacitação, da sua força, da sua energia, é prosperidade também. Então, se você pensa que a prosperidade está muito longe de você, porque talvez hoje você não esteja atuando, você talvez seja um terapeuta holístico, mas você não esteja atuando da forma como você gostaria, você ainda não vive disso, você tem que fazer outras coisas ainda para sobreviver, né? Mas se você está nesse caminho, você já está começando a trabalhar a sua prosperidade. Se você está começando a fazer aquilo que você ama como a missão realmente da sua vida. Tudo aquilo que a gente faz com amor, não importa, né? Se você vai ter um emprego simples, uma pessoa que trabalha com alegria, seja naquilo que ela for trabalhar, isso é prosperidade. Eu conheço muitas pessoas que vivem em casas humildes e são mais prósperas que pessoas que vivem em mansões. E não é porque é errado viver em mansões e é certo viver na casa humilde, mas sim porque a pessoa também precisa ter paz de espírito. Existem várias pessoas que conseguem muita prosperidade financeira, mas muitas vezes elas são doentes, elas não estão felizes, elas não têm relacionamentos bons. Então, se você estiver vivendo realmente o seu propósito, você pode ter certeza que você vai conseguir tornar todas as outras coisas da sua vida prósperas. Não é só dinheiro a prosperidade. A prosperidade, ela é feita de momentos de alegria. Você é próspero se você consegue sorrir de verdade, se você consegue ajudar as pessoas de verdade e fazendo isso de coração, fazendo isso com amor. Você vai ser próspero desde que você vá coordenando todas essas áreas da sua vida. E muitas vezes as pessoas ficam tão desesperadas por conseguir se sustentar, por conseguir agradar os outros, por conseguir uma posição na sociedade, que elas se esquecem que a felicidade e a prosperidade está dentro delas mesmas e que elas precisam trabalhar essa parte interior antes delas saírem por aí querendo ter tudo. Não dá para a gente ter as coisas antes da gente curar e da gente melhorar aquilo que a gente é por dentro, aquilo que está acontecendo com a gente por dentro. E eu trabalho nesse meio da terapia holística e eu vejo tantas pessoas, principalmente em grupos aí que eu participo, no Facebook, tem lá grupo das terapeutas holísticas e a gente vê as pessoas trabalhando de uma forma muito errada, porque elas acham que é só ter um diploma, coloca lá o diploma na parede, tem um diploma disso, tem um diploma daquilo, e isso já vai fazer delas terapeutas holísticas, já vai fazer com que elas tenham prosperidade, já vai fazer com que elas consigam sair cobrando valores mais altos em suas terapias ou conseguindo vender várias sessões de terapia por aí. Mas não é assim que funciona. Primeiramente, nós trabalhamos o nosso interior. E é claro que a gente nunca vai estar 100% trabalhado, então se você for ficar esperando você estar 100% trabalhado, você nunca vai conseguir começar. Eu, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, eu conhecia muito pouco da espiritualidade, mas eu fui trabalhando com aquilo que eu tinha e fui fazendo o melhor que eu podia e fui estudando e fui aprendendo e fui seguindo os exemplos daqueles que eu via tendo o sucesso que eu gostaria de ter, que eu via fazendo o bem para as outras pessoas como eu gostaria de fazer.
Então esse é um dos caminhos que você pode seguir para você conseguir ter prosperidade. É você pegar o caminho de alguém que já chegou lá onde você gostaria de chegar e começar a seguir esse caminho. E eu tô aqui nesse canal sempre orientando as pessoas para que elas possam seguir caminhos melhores. Independente das pessoas fazerem uma terapia comigo ou não, eu tô aqui orientando e ajudando para que elas possam entender os problemas que estão acontecendo com elas e elas possam se direcionar melhor para poder resolvê-los. E cada vez que eu faço isso, é mais um caminho, é mais uma forma de eu me tornar ainda mais próspera. E agora eu estou também buscando ajudar as outras pessoas que são terapeutas. Porque como eu disse, a minha terapia ela é bastante complexa. Então eu consigo atender uma, no máximo 2 pessoas por dia. E eu vejo tantas outras pessoas necessitando de ajuda, e eu vivo com a minha agenda lotada, eu muitas vezes não consigo atender todo mundo que chega até mim, ou mesmo por uma questão de agenda, ou às vezes a pessoa não está preparada ainda para um trabalho tão complexo, ela precisa de uma outra coisa, só que eu vejo terapeutas pouco preparados para fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então eu resolvi que eu ia levar essa minha prosperidade além, levar essa minha prosperidade para fazer outros terapeutas também prosperarem, ajudar os terapeutas a seguirem o caminho que eu segui, para que eles possam viver da terapia holística e realmente possam ajudar muito mais pessoas. Se eu conseguir ajudar um terapeuta que consiga atender 30 pessoas por mês, eu vou estar multiplicando por 2 o trabalho que eu consigo fazer. Se eu ajudar 2, 3, 10, eu vou estar multiplicando muito o trabalho que eu consigo fazer. Então, você que é terapeuta, fica aqui nesse canal, siga a gente, que eu vou ajudar você a conseguir criar um negócio de sucesso, para você ser um terapeuta, para você conseguir viver disso e também para você ajudar o máximo de pessoas possível. E você vai ter a prosperidade financeira, por você estar recebendo essa energia de troca, né, que as pessoas vão te dar em troca da ajuda que você vai oferecer para elas, e também você vai ter a prosperidade de poder viver o seu propósito, de poder ter mais felicidade, mais saúde, mais alegria, de poder proporcionar isso para as pessoas ao seu redor. Porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, a gente não tem que trabalhar um só dia da nossa vida. Eu, desde que comecei a trabalhar como terapeuta holística, a minha vida virou uma eterna aventura. E eu, como sagitariana que sou, adoro uma aventura. Sempre trabalhei em lugares que quando começava a ficar muito rotineiro, eu já não queria mais, já começava a ficar chato, né? Eu não queria mais fazer aquilo, porque eu queria ter sempre uma novidade, eu queria ter coisas novas, aprender coisas novas, fazer coisas novas, atingir pessoas novas com aquilo que eu podia fazer de bom. E através da terapia holística eu consegui fazer isso. E agora eu estou expandindo isso para ajudar terapeutas holísticos a seguirem também esse mesmo caminho que eu segui e conseguirem atingir a prosperidade. Vocês podem ter certeza que se vocês seguirem as orientações que eu vou dar para vocês daqui por diante, vocês vão conseguir trabalhar com isso e quem sabe até fazer disso a sua atividade principal e viver o propósito. Porque se você fez algum curso de terapia holística, com certeza você recebeu um chamado. E se você recebeu esse chamado, atenda a ele, porque quando você atender, você vai ver que a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, das pessoas que você vai ajudar, vai melhorar muito e você vai ganhar muitos bônus aí com o universo, tá certo? Então eu espero que essa mensagem tenha sido boa para vocês e que vocês tenham muita prosperidade, que vocês não pensem apenas no dinheiro, porque o dinheiro às vezes ele não vem imediatamente, né, de um dia para o outro, só que se você começar a agir com prosperidade em várias áreas da sua vida, sendo mais feliz, buscando fazer aquilo que você ama, com certeza você, cedo ou tarde, e seguindo os passos que a gente vai ensinar aqui, você também vai conseguir atingir a prosperidade financeira, que é também muito almejada e que ela ajuda, aliás, todas as outras, né? Porque quem é que não quer ter saúde e poder, por exemplo, ter
a sua saúde cuidada, porque você tem dinheiro para fazer isso, né? Quem é que não quer proporcionar alegria para um filho, para um marido, para uma esposa, fazendo uma viagem, dando um presente, né? Vivendo num lar confortável, podendo comer e ter as coisas que deseja e que precisa, né? Então, isso tudo é prosperidade. E comece a pensar dessa forma, né? Se você não tem prosperidade financeira ainda, pode ter certeza que se você começar a fazer algo com a prosperidade que você tem em outras áreas aí e perceber essa prosperidade, você vai conseguir ir trabalhando isso aos poucos até você chegar na prosperidade financeira. Porque o universo é abundante e tem para todo mundo e tem em abundância. A gente só não recebe ainda porque a gente tem crença limitante e a gente está sempre ligado aí nos problemas, né, olhando o noticiário e pensando nas coisas ruins que podem acontecer. Mas, na verdade, somos nós que criamos a nossa realidade. E se você tirar a sua mentalidade dos problemas, das dores e começar a focar naquilo que você ama, que você quer e que você vai realizar, você com certeza vai conseguir conquistar a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, também comenta aqui embaixo para dizer o que você achou e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!